Gostaria ainda de ir lá em Isaías, no capítulo 5, no verso 13. Diz assim: portanto, o povo será levado cativo por falta de entendimento. Os seus nobres terão fome, a sua multidão se secará de sede. Por isso, a cova aumentou o seu apetite, abriu a sua boca desmesuradamente, para lá desce a glória de Jerusalém, e o seu tumulto, e o seu ruído, e quem nesse meio folgava. Então a gente se abate, e o homem se avilta, e os olhos dos altivos são humilhados. Mas o Senhor dos exércitos é exaltado em juízo, e Deus, o Santo, é santificado em justiça. Então os herdeiros pastarão lá como se no seu pasto, e os nômades se nutrirão dos campos dos ricos lá abandonados. Quer dizer, é uma situação calamitosa de uma cobrança que Deus faz a esses prevaricadores. Depois de tanto que ele deu, ele também está mostrando o quanto que ele vai cobrar, vai tirar. Isso é uma situação, irmãos. Aí veja, caos, lamentos, etc. Mas aí ele vai dizer assim: o Senhor Deus será exaltado, por quê? Ele será exaltado pelo juízo que ele exerceu, mas não foi um juízo contra uma nação vizinha, ímpios, profanos, assassinos, né? Mercadores de crianças, enfim, aqueles horrores todos que se conhecia e o que se conhece hoje. Não, mas pelo juízo que ele exerceu sobre quem? Sobre o seu próprio povo. Ou seja, Deus exerce juízo também sobre nós, o seu próprio povo, porque a justiça e o juízo de Deus não olham a quem, assim como também as suas misericórdias. Existem as misericórdias de Deus, são tremendas. Inclusive, se você observar o capítulo 56 de Isaías, você vai ver que Deus está falando de um tempo em que os ímpios, toda a classe que antes, no tempo de Israel, no tempo da lei, ele tinha discriminado, toda aquela classe que ele disse que não entraria na sua congregação, todo aquele que ele disse que não faria parte dos seus trabalhos, todas aquelas classes de pessoas, agora ali em Isaías, no capítulo 56, ele está dizendo: se alegrem, porque todos eles farão parte. Porque ali em Isaías, no capítulo 56, vamos agora falar de Isaías um pouco, era aí que eu ia chegar, né? Eu estava falando de Isaías 56, mas vamos pegar Isaías do começo. Talvez eu não volte a falar sobre isso. Isaías. Juarez, como se chama Isaías? O profeta? Profeta messiânico, né? Viu aí, Marcos? Aprendeu? Profeta messiânico. Se tiver dúvida, consulte o Juarez. Então, profeta messiânico. O mundo inteiro deveria saber disso, né? Os grandes pregadores da história, etc. Por que Isaías é chamado profeta messiânico? Porque ele diz como Jesus ia nascer de uma virgem, aonde Jesus ia nascer, como ele ia pregar, como seria o ministério dele,
Como que ele ia pregar? Abrirei a minha boca em parábolas. A sua voz não será ouvida aqui, não será ouvida ali, ele vai fazer desse jeito, vai fazer daquilo. Fala como seria a infância de Jesus, a alimentação, o crescimento dele, como ele sairia de uma terra e iria para outra, terra de Zebulon e não sei o que, a Galiléia dos gentios e não sei o que. Isaías vai contando a vida de Jesus todinha. Por isso Isaías é chamado o profeta messiânico. Agora, detalhe, Isaías fala, desde as profecias, fala do nascimento de Jesus, da vida de Jesus. Lá no capítulo, mais ou menos, se não me falha a memória, 58 de Isaías, começa a falar de restaurações, inclusive fala da restauração, não sei exatamente qual capítulo, fala da restauração de Israel. No capítulo 57, o irmão Afonso esteve vendo esses dias, e eu estive analisando também, e vimos que ele está falando ali no capítulo 57, está falando do martírio dessa última hora, que nós estamos aguardando, e do arrebatamento da igreja. Deixa eu ler logo aqui, só para você dar uma, no capítulo 57, vou ler aqui a minha versão, que é revista e atualizada da Sociedade Bíblica do Brasil. Presta bem atenção, escuta o que diz, capítulo 57 de Isaías. Perece o justo e não há quem se impressione com isso. Quer dizer, martírios, né? E homens piedosos são arrebatados sem que alguém considere nesse caso, pois o justo é levado antes que venha o mal e entra na paz. Então veja que ele está falando o quê? Daquele cenário ali de martírio e arrebatamento da última hora. Então a Isaías passa por isso e ele chega aos capítulos, a partir lá do capítulo 61 para frente, ele começa a descrever sobre o milênio. Ou seja, Isaías é um resumo geral do nascimento de Cristo, todo o seu reinado até o milênio. Isaías fala tudo. Eu vou te fazer uma pergunta. Se Isaías fala do nascimento, da vida, da pregação, vem o Isaías 53, fala da morte, fala da eternidade de Cristo, o trabalho da sua alma e que ele viveria, enfim, nós entendemos ali até a ressurreição de Cristo. Isaías fala de tudo mesmo, fala de tudo, fala do milênio, fala das tendas da igreja, exulta e canta, ó estéril que não deste a luz, né? Exulta e canta, amplia as tuas tendas e etc. Isaías vem falando de tudo que é concernente a um reinado messiânico, até encerrar com o milênio, que nós sabemos que é o encerramento de tudo sobre o planeta Terra. Eu te pergunto, será que Isaías, que fala de tudo sobre Jesus, também não falaria da volta de Jesus? Ele fala de tudo. Isaías fala tudo, meu irmão. Qualquer assunto concernente ao ministério de Jesus está no livro do profeta Isaías. Eu vou então perguntar, será que ele não fala também da volta de Jesus? Eu acredito que ele fala. Nós estamos buscando, mediante coisas que Deus tem revelado aqui, nós temos clamado na nossa reunião de sexta-feira, e Deus tem falado coisas bem poderosas, muito poderosas. Deus tem aberto os céus aqui, a sua misericórdia sobre nós, tem sido muito tremendo nas sextas-feiras. E eu chamei esses dias para a reunião de sexta-feira, o irmão Alex, que Deus tinha dado uma visão dele sentado aqui no meio da nossa reunião, e na sexta-feira houve uma visão sobre 3 armaduras, e uma dessas armaduras vinha com o nome dele de novo, confirmando a presença dele, vinha escrito Alex, exatamente como nós o chamamos, porque o camarada tem um nome feio pra caramba, então fica só com esse mesmo, Alex é o bastante, é dele, tá aí não, tá até lá fora. Então, mas Deus mostrava mais 2 armaduras, que não aparecia o nome. Tem candidato aí?
E nós estamos esperando a hora que Deus vai revelar quem é o nome que vai aparecer nessas duas armaduras. Tem mais 2 pessoas para entrar para essa reunião de sexta-feira. Tem candidato ou não tem? Aí, um levantou a mão ali. Então, irmão, se esforça. De repente podia não ser o teu nome, mas você se esforça e ele acaba aparecendo lá. É pela fé que conquistamos as coisas, não é não? Fé, vontade. Então Deus já revelou. Tem mais 2 pessoas para entrar na reunião de sexta-feira. Como vai se dar isso, ou como Deus vai aprovar ou reprovar, aí não é conosco. Mas só entrará nesta reunião de sexta-feira pessoas chamadas por Deus. Somente será assim. Deus separou essa reunião de sexta-feira para isso. Não quer dizer que os outros são indignos, estão a caminho do inferno, não é nada disso. Às vezes Deus te dá uma obra para realizar, não deu para o teu irmão, desprezou o teu irmão e preferiu você. Não é nada disso, cada um tem uma obra na sua vida. Eu já expliquei isso aqui, nós não podemos ter meninice. Ah, o irmão ali está cuidando do som, poxa, ele é maior do que eu, ele é mais importante que eu. Não é nada disso, né, irmão? Ninguém se sente denegrido por dizer assim, poxa, a irmã fulana está limpando os banheiros, ela é maior do que eu. Não, eu nem quero aquele trabalho, deixa para ela mesmo, não é? Então não é nada disso, a questão não é isso, a questão é projetos de Deus, a questão é critérios, maneira como Deus trabalha. Se amanhã Deus disser assim para mim, você sai dessa reunião, não houve um tempo aqui que existia uma reunião que eu não participava? Eu não participava. Ué, e aí? Deus me excluiu. Tá vendo? Eu caí da graça. Tá vendo? Deus botou toda a igreja na reunião e me tirou. Caramba, eu tô mal. Não é nada disso. Eu não era para participar, eu não participava mesmo. Deus não quis que eu participasse. Eu ficava fora e ponto final. E aí? Mas pastor, tu foi excluído da reunião? Fui, irmão. Fazer o quê? Quem manda? Quem manda é Jesus. Se ele diz não vai, não vou. Não entra, não entro. Não sai, não sai. É assim que a gente se mantém de pé, obedecendo. Não é se sentindo denegrido. Pô, queria participar, queria aclamar. Aí Deus mostra, não vai não. Por isso. Ah, beleza, é assim, tem que ser. Não vou dar uma de Saulo. Não, Senhor, porque a minha presença é importante. Aí Jesus vai dizer assim, a minha é mais que a tua. Entendeu, irmão? Então, nada de meninice. Não tem tempo mais para meninice. Afinal, isso aqui é restauração. Então, meu irmão, lute aí. Quem sabe o seu nome não vai aparecer numa dessas 2 armaduras que já estão preparadas para pessoas que vão estar somando aqui nessa reunião de sexta-feira. E por que armadura? Armadura para aguentar o tranco, meu irmão, das orações aqui. Não tem ninguém orando, Jesus, abençoa o meu vizinho. Ah, Senhor, só a graça. Não tem isso aqui não, irmão. Aqui não tem política de boa vizinhança, não. Aqui não tem política de boa vizinhança. Jesus não me chamou para política de boa vizinhança. Me chamou para andar em verdade e em justiça. Eu não faço política de boa vizinhança com ninguém. Ninguém. Eu pago meus impostos. Se eu pago meus impostos, o meu direito é igual a todo mundo. É assim que funciona aqui dentro da minha cabeça. É assim que Jesus me tem ensinado, né? E tem tantas coisas, irmão. Você ainda vai ver muitas coisas acontecerem nesse mistério. Você que se mantiver firme, você vai ver coisas tão gloriosas, irmão. Mas muito gloriosas. Então, ore, seu nome pode entrar numa dessas armaduras. Então, voltando aqui, será que Jesus não estaria mostrando dentro do ministério de Isaías, já que é o ministério messiânico, a sua própria volta? É o que nós estamos pesquisando, de acordo com números que Deus tem revelado na reunião de sexta-feira, coisas que Deus tem mostrado, e nós estamos perseguindo. Há algum tempo atrás, a minha esposa teve um sonho, em que nós estávamos dentro do carro, e no carro tocava alguma coisa, tinha alguma coisa passando no rádio do carro, e de repente era mencionado 3 números, e nesses 3 números, dentro do carro,
não lembro se eu ou ela dizia, pelo que ela contou, ou eu ou ela dizia, nós ouvindo o rádio, a gente dizia assim, tá aí, essa é a data exata da volta de Jesus. E era mencionado 3 números que para mim ainda são mistérios. Então nós estamos ajustando tudo isso, Deus está revelando vários números, e nós estamos guardando eles com carinho, em papel e na memória, e pesquisa, e lê, e procura passagens bíblicas, e etc. E eu acredito, que assim como João Batista disse, após mim vem um que é mais poderoso que eu não sou digno de abaixando e me desatar a correia das suas alparcas, assim eu acredito, que se eu realmente sou, se nós somos a voz da restauração, nós vamos saber a proximidade dessa volta de Cristo. Particularmente eu já acredito que ela será antes de 2060, mas eu não estou aqui para adivinhar nada, eu tenho direito de falar do que eu acredito e ponto final. Acredito que vai ser antes de 2060, é o que eu acredito. Agora, para quando eu chegar e afirmar alguma coisa, eu vou provar isso pela Bíblia. Enquanto eu não puder provar, eu posso apenas falar do que eu acredito. Amém? Então, eis essas realidades aí, e eu quero saber se você quer expor alguma situação, colocar alguma pergunta para nossa meditação. Nem todas as perguntas têm resposta, né, irmão? Mas todas elas é um ponto para nós pensarmos em alguma coisa, meditarmos. Enfim, não quer dizer que todas as perguntas têm respostas. Ninguém aqui? Tem aí? Também não? Aqui nada? Então, eu quero apenas, você vai pensando, eu quero apenas ver com você aqui, ainda lá no capítulo, tem uma passagemzinha, eu queria dar o tempo para as perguntas, mas como não, parece que ninguém quer fazer pergunta, em Isaías lá no capítulo 5, deixa eu ver se eu vejo aqui. Aqui, ó, no verso 18 do capítulo 5 de Isaías, diz assim, olha: ai dos que puxam para si a iniquidade com cordas de injustiça, e o pecado como com tirantes de carro, e dizem: apresse-se Deus, leve a cabo a sua obra, para que a vejamos. Aproxime-se, manifeste-se o conselho do Santo de Israel, para que o conheçamos. Ai dos que ao mal chamam bem, e ao bem mal, que fazem da escuridade luz, da luz escuridade, põem o amargo por doce, o doce por amargo. Ai dos que são sábios aos seus próprios olhos e prudentes em seu próprio conceito. Ai dos que são heróis para beber vinho e valentes para misturar bebida forte, os quais por suborno justificam o perverso e ao justo negam justiça, né? Queria deixar essa passagem. O que é essa passagem? Essa passagem é o retrato da queda de Israel. Esta passagem bíblica é o retrato da queda de Israel. Irmão, Israel é o retrato da igreja. Assim como aconteceu lá naquela dispensação, vai acontecer aqui. Isso aqui também se torna essa soberba, essa arrogância e até essa loucura, né? Essa falta de sanidade que está representada no misturar bebidas fortes, esse lapso de perder memória, essas coisas todas, isso também é o retrato da igreja. Perguntas? Ninguém? Apareceu alguém aí? Tem aqui? Pastor, na genealogia de Jesus em Mateus, de Jeroão para Uzias, faltam 3 gerações, Acasias, Joás e Amazias. Por que esses homens não foram contados na genealogia?
faltam 3 gerações? 3 reis. Ah, por que eles não entraram, né? Eles reinaram, mas não foram contados? Porque ali nessas gerações, a questão ali é o que entra, por exemplo, Raabe entra numa genealogia. Raabe não reinou em nada. Raabe não foi rainha, não foi rei. Raabe não teve herança. Quais foram as conquistas de Raabe? Uma conquista de obediência e fé. Raabe, exatamente aquela meretriz lá de... Como era a cidade? Jericó. E ela entra na genealogia. Uma ímpia que vivia na prostituição, mas por um momento que ela se enquadra em obediência, ela esconde os espias. No que ela esconde os espias e faz a vontade de Deus, conquista a redenção da sua casa, passa a andar nos preceitos do Deus de Israel, a história dela é mudada completamente e ela vem fazer parte da genealogia de Cristo. Por quê? Porque o que Deus procura não é uma genealogia natural. Nós temos por pai Abraão. Não é isso que Deus está procurando, mas uma genealogia de fé, como aquela mulher. Olha, profeta, tu sabe que meu marido, teu servo, temia o Senhor, e os credores vieram para buscar os meus filhos e levá-los como escravo. Mulher, o que tu tem em casa? Mas olha o testemunho dela: o meu marido, teu servo, temia o Senhor. Aí diz assim: pega as vasilhas lá e põe vasilha. Resultado, ela multiplica o azeite. Ele diz para ela: agora tu vende esse azeite, paga a tua dívida e vive do resto. Por quê? Meu marido, teu servo, temia o Senhor. Então, Deus não é só esse caso, Paulo. São muitas situações em que Deus exclui pessoas da história, exclui pessoas da genealogia, risca o nome de pessoas, porque eles reinaram fisicamente, mas espiritualmente eles foram um caos. É como se Deus estivesse eliminando o nome deles da própria história, pelo menos na história espiritual. Isto é um fato marcante. Por exemplo, era um costume até dos próprios povos fazerem isso. A cidade de Babilônia hoje seria ali onde tinha aquele império de Saddam Hussein. Como era o nome daquele país? O Iraque. O Iraque era Babilônia. Os pesquisadores foram lá, escavaram e viram que Saddam Hussein construiu, ou melhor, antes dele, até aquele povo que habitou ali, construiu em cima dos muros de Babilônia. Eles jogaram outros muros, mas quando retiraram essas situações, escavaram, viram lá os tijolos de Babilônia, com a marca do leão. Era uma maneira de ocultar o nome dos outros impérios, dos outros reinos. E tem outras situações, muitas. Deixa eu ver se eu lembro mais alguma aqui. Moisés reinou no Egito. Durante 40 anos, Moisés habitou no Egito como filho da filha de Faraó. Você acha que nada foi feito? Foi feito muita coisa. Tinha pirâmides com o nome de Moisés, tinha monumentos com o nome de Moisés, tinha um monte de coisa com o nome de Moisés. Quando Moisés mata o egípcio e foge do Egito, o rei do Egito mandou que fossem lá em todos os monumentos, em qualquer parte que existisse o nome de Moisés, e arrancasse o nome de Moisés de lá. Assim é Deus também, irmão. Se não andarmos na linha, Ele risca o nosso nome, não só no mundo natural, como também no mundo espiritual. Porque lembra o que falou assim: olha, aquele que guardar e for fiel aos meus mandamentos até o fim, de modo algum eu riscarei o seu nome do livro da vida. Então esse conceito de riscar e eliminar é uma realidade, tá? Mais alguém? Pastor, quando você mencionou o capítulo 57 de Isaías, apareceu enorme aí o número 57. Ficou aí
bem visível, e parecia que ele tinha sido pulado de dentro da Bíblia, o número 57. São 57 anos. Aleluia. Aleluia. Então nós temos que pesquisar isso. Temos que pesquisar esses 57 anos, né? Temos que pesquisar quando Deus, em 17 de abril, foi abril? 17 de abril de 2009, Deus nos revelou que esse seria o primeiro dia do último calendário, e temos que pesquisar que lá no Antigo Testamento há uma questão de calendário, uma espécie de calendário espiritual que estava relacionada ao ano do jubileu, uma situação que acontecia a cada 50 anos. Então, esse é o meu foco de pesquisa. Esse é o meu foco de pesquisa. E eu acredito que geração Jesus Cristo saberá o ano do arrebatamento ou o ano da volta de Cristo. Quando a gente souber uma, dá para avaliar a outra. Então, eu acredito que isso vai nos ser mostrado, que isso vai nos ser revelado, porque imagina, irmão, o que nós não deixaremos de herança para essa humanidade quando o conhecimento vier a nós, e com o conhecimento vem a unção explosiva do Espírito Santo, com uma autoridade descomunal. Imagina Deus nos abrindo os meios de comunicação, os canais, nos dando voz e nós proclamando: no tal ano, Jesus Cristo pisará no Monte das Oliveiras. Imagina os nossos carros, tudo atrás escrito: Jesus Cristo volta no ano tal. Imagina nós com um estudo e revelações bíblicas e visões, aonde o Espírito Santo vai estar pairando sobre isso, e nós divulgarmos tudo isso. Jesus Cristo volta no ano tal. Imagina como os governos vão ficar descabelados. Imagina, meu irmão, imagina em cima disso uma pregação dizendo: ei, pode preparar o sapólio, porque as fardas verdes não serão mais verdes. Imagina a unção e a autoridade da convicção de o Espírito Santo estar te dando a falar algo que é a vontade dele que seja falado, para atravessar uma espada na garganta do mundo. Irmão, eu estou falando, nós temos a chance de conquistar os maiores galardões da história da humanidade. Nem Moisés, nem João Batista, que dos nascidos de mulher não tinha ninguém maior que ele. Ministério de João Batista, irmão, não foi nem 3 anos. Nós temos décadas para fazer um serviço. Nós temos décadas. Podemos fazer não só o que João Batista fez, como podemos ir além. Então, cabe a cada um o seu interesse, as suas renúncias. Agora, sempre vai ter alguém que vai querer juntar casa a casa, juntar campo a campo. Não, eu comprei uma junta de boi, hoje não dá para ir para a igreja não. Não, lá no meu trabalho pintou uma dobra, sabe como é? Uma dobra é 100zinho na mão. Quanto custa uma pregação? Quanto custa você chegar num lugar e o Espírito Santo falar contigo? Que preço tem isso? Tem mais pergunta, irmão? Não? Nada? Bom, então vamos ficar por aqui, né?